Ter um pensamento empreendedor é um grande atalho para o personal trainer faturar mais de 10 mil por mês. É sobre isso que eu vou falar nessa live de hoje. Então, fiquem comigo aqui até o final do vídeo, porque eu estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o personal trainer fature mais de 10 mil reais por mês sendo um personal senior, ou seja, trabalhando com o público idoso. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, em Educação Física Gerontológica na PUC, sou proprietário de uma academia há quase 10 anos e personal senior há mais de 17. E eu estou começando agora, esse programa para falar hoje sobre empreendedorismo. E, gente, eu vou falar sobre empreender porque eu considero um dos pontos mais importantes para um profissional conseguir se diferenciar no mercado. E com isso, chegar nesse faturamento superior a 10 mil por mês. Aliás, não ter esse pensamento de empreender é talvez o maior erro que o profissional autônomo comete na sua carreira. E é justamente isso que pode fazer a diferença entre um profissional que ganha bem e outro que não consegue evoluir na sua carreira, que está sempre patinando, que tem sempre rotatividade de aluno, não consegue reter os alunos que tem, não consegue captar outros novos. Então, esse assunto de hoje talvez seja um dos assuntos mais importantes para quem tem como objetivo chegar nesse faturamento mensal. No momento que o profissional ele se torna autônomo, ele se torna um personal trainer, ele não tem uma empresa, ele não tem uma academia por trás dele que vai dar todo o suporte que ele precisa para a carreira. O próprio profissional, ele passa a ser a sua empresa. Então, minha gente, ele acaba assumindo as diferentes funções que uma empresa tem. Vamos pensar aqui quais são os setores de uma empresa, os departamentos que constituem, formam uma empresa tradicional. Eu listei aqui 7 departamentos que eu lembrei aqui, que são fundamentais, são essenciais para a vida de uma empresa. Tá? Vou falar aqui para vocês. Primeiro é o departamento administrativo. No departamento administrativo é onde ocorre a administração da empresa, onde tem organização, a fiscalização dos outros setores dessa empresa. Ou seja, é o meio de campo, É quem faz o meio de campo da empresa. E é aí talvez o setor mais importante dela. O segundo departamento que eu listei aqui é o financeiro, que, obviamente, é responsável pelas finanças da empresa. Terceiro departamento é o departamento pessoal, ou aquele conhecido RH, E aí ele é responsável pela organização dos funcionários, contratações, demissões, isso tudo é com o departamento pessoal. A gente tem também o departamento comercial, que é responsável pelas vendas. E não só pela venda diretamente, Mas a gente tem a pré-venda, a gente tem o pós-venda, que é uma coisa muito importante para uma empresa, A gente tem também o departamento de marketing, que não é a mesma coisa que o departamento de vendas, O marketing, ele tem como característica e objetivo alavancar as vendas, fazer a divulgação dessa empresa.
A gente tem também o departamento de produção, ou conhecido também como operacional, que aí é responsável pelo desenvolvimento, seja de um produto ou de serviços da empresa, se ela é uma prestadora de serviços, né? E a gente tem, por fim, o departamento jurídico, né, que faz elaboração de contrato, representa a empresa em algumas ações. Então, vocês podem ver que é uma situação um pouco mais complexa, né? Envolve diversos setores. Agora, pensando nessa lista que eu acabei de falar para vocês, vocês não acham que os personagens eles precisam de algum destes departamentos? Será que não é importante para um personal ter esse suporte? Vou falar para vocês, me baseando nessa lista aqui, tudo o que eu já usei em relação a isso que eu citei agora. Tá? Olha só. Parte administrativa. Tá? Vamos pensar aqui no departamento administrativo. Eu, sendo um personal trainer, eu já usei muito, obviamente, isso na minha carreira, porque eu preciso, por exemplo, ter uma agenda de horários. Eu preciso saber quais são os horários que eu tenho disponíveis para daqui a pouco estar oferecendo para um aluno, né? Qual o horário que eu vou ter disponível para colocar uma segunda pessoa no horário, qual o aluno que daqui a pouco permite que eu faça isso. E essa é uma estratégia para aumentar o valor de hora-aula, mas isso é assunto para um outro momento. Parte financeira, obviamente preciso para poder precificar o meu serviço. Como é que vocês fazem a precificação do serviço de vocês? São vocês que fazem, né? Ou vocês tiram simplesmente da cabeça um número imaginário? Vocês têm que ter não um departamento, mas uma ideia de como precificar o serviço de vocês. Uma fórmula, uma base, enfim. Departamento pessoal, RH. Esse talvez personal trainer não vá utilizar muito, mas eu já utilizei. Não sei se vocês já perceberam nas minhas publicações, tem algumas publicações que eu faço que eu tô com uma camiseta preta, escrito Equipe Guilherme Diel. Durante um bom período na minha carreira, eu não tinha mais horários para atender alunos. E eu tinha uma demanda grande, porque eu tinha um site, eu patrocinava esse site, enfim. E aí, gente, para eu não perder esses alunos e não perder dinheiro, eu comecei a convidar alguns colegas de profissão. Então, nesse momento, eu utilizei um recurso aí do departamento pessoal, do RH, porque eu fui obrigado a selecionar alguns colegas, alguns profissionais, para poder trabalhar comigo. Então eu precisava entender quem é que tinha o perfil, né, adequado para trabalhar, quem é que daqui a pouco ia entrar numa organização que eu já tinha, né, num padrão de atendimento e não usar o seu próprio. Então tudo isso vem dessa base do RH, né, do departamento pessoal. Então eu já utilizei. Departamento comercial. Quando a gente vai fazer uma venda, por exemplo, com um aluno, faz parte aqui desse setor, do setor de vendas, né? Então, a gente não aprende isso na graduação, mas a gente aprende muito isso na prática, no dia a dia. Então, eu tinha que ter conhecimento sobre essa área comercial para poder vender melhor o meu serviço. Às vezes, a gente precisa tirar isso da cabeça na hora. Uma pessoa veio procurar o nosso serviço. Cara, como é que eu faço para vender? Vou oferecer o meu serviço aqui, vou falar quanto que eu cobro. Só que tem jeitos de fazer isso. E tem algumas maneiras de fazer que nos dão mais chances de captar esse aluno. Então, para isso, eu preciso desse conhecimento da parte comercial. Ter esse conhecimento vai fazer diferença na hora de eu vender o meu serviço, né? Então são detalhes que fazem diferença. Outro departamento que eu já utilizei, marketing.
né? No momento que eu tenho a minha rede social, faço conteúdos, né, relevantes para o meu público e tal, parte de marketing. Produção, obviamente, departamento de produção é o meu trabalho, é o serviço que eu presto, né? E o jurídico, gente, eu também já utilizei. Não é comum, dificilmente o personal daqui a pouco vai utilizar o departamento, algum conhecimento do departamento jurídico, mas eu já utilizei. No momento que eu contratei, entre aspas, esses colegas, no momento que eu convidei esses colegas de profissão para trabalhar na minha equipe, eu não fiz no boca a boca, porque eu sei que isso é complicado. Então eu fui atrás de contratos, né? Ofereci contratos. Só que dessa vez, nesse caso aqui, eu recorri a um contador. Nesse momento eu preferi investir e terceirizar isso, porque eu não tinha o conhecimento adequado para criar um contrato social. E eu tinha insegurança de daqui a pouco simplesmente pegar um contrato que tem na internet, um contrato básico. Então eu preferi investir. Mas vocês podem perceber que dos 7 departamentos, né, que existem numa empresa, eu usufruí de conhecimento de todos eles. E um personal trainer, ele vai usufruir pelo menos do conhecimento de uns 5 desses departamentos. Então, vocês conseguem perceber a importância, né, da gente ter esse conhecimento um pouco mais abrangente. Porque qual é o problema que eu vejo nos profissionais de educação física e principalmente nos personagens? É que grande parte dos profissionais, eles se preocupam apenas com o departamento de produção e acabam esquecendo o resto. Departamento de produção é o trabalho em si, é a execução das aulas, dos treinos que vocês dão para os alunos de vocês. É se preocupar apenas com questões técnicas. Exercícios de treinamento funcional, como fazer com as características das máquinas de musculação, enfim, conhecimentos teóricos e técnicos, né, da nossa área, que a gente deve saber também, mas não dá para se preocupar apenas com isso. É muito mais do que isso, um personal trainer, tá? E se você que está me assistindo agora é um desses profissionais que só se preocupa com parte técnica, relaxa, fica tranquilo, não se preocupa. Que, gente, eu também já fui assim. No começo da minha carreira, eu lembro que eu fazia tudo que era curso. De funcional, para idosos, para diabéticos, exercícios para... Não, exercício não, curso para personal trainer, né? E tudo era voltado para a questão técnica. E eu achava que com aquilo eu estava super bem, tinha um suporte legal. Só que o trabalho de personal trainer vai muito além disso. Acabei de mostrar para vocês agora os setores de uma empresa. A empresa não é só o departamento de produção operacional. Tem vários setores que fazem parte dessa empresa. E no caso do personal trainer, é a mesma coisa. A grande diferença é que o personal trainer é um profissional autônomo. Então, ele é o responsável pela sua empresa. Então, quando a gente fala em empresa, empreendedorismo, esse é o grande atalho para chegar num faturamento mais alto. É tornar o seu serviço mais profissional, como se fosse uma empresa. E outra, né, pessoal? Se vocês aí são profissionais que se preocupam apenas com as questões técnicas, sempre há tempo de mudar, né? Sempre há tempo de aprender. E eu estou aqui, inclusive, para chamar a atenção de vocês em relação a isso.
Se tivesse uma pessoa, anos atrás, quando eu estava lá no começo, que tivesse me falado isso, talvez eu já estaria ainda numa outra situação da minha carreira. Teria começado mais cedo a me destacar. Só que eu demorei um pouquinho. Talvez até tenha tido uma pessoa que tenha falado isso para mim. E eu tenha deixado de lado. Né? Acontece muito. O que ele está falando aí? Ser empresa, aprender a vender. Cara, não preciso disso, cara. Eu já tenho meus alunos. Eu sei dar aula. Não é só dar aula. Vocês precisam vender a aula de vocês. E tem técnica para isso. Tem técnica, tem organização envolvida, né? Gente, é preciso mudar a mentalidade do profissional de educação física. Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui um personal trainer que seja famoso, que seja conhecido no país inteiro, tá? Tem um nome que vem na cabeça, estava lendo ontem aí, que é um personal trainer dos famosos, dá aula pro Kaká, para umas atrizes, cantora, enfim, é Norton Mello, o nome dele. Vocês acham que o Norton Mello é apenas um passador de exercício? Será que ele é um profissional que ele simplesmente chega numa academia e escolhe exercício para passar para os alunos dele? Claro que não. Como é que ele conseguiu chamar a atenção? Porque ele sabe vender o trabalho dele. Ele sabe organizar o trabalho dele. Daqui a pouco ele tem um método, né? Ele tem o produto dele. E ele sabe comercializar isso. Ele sabe externar. Então, só nisso que eu falei aqui, já tem conhecimento de todos aqueles departamentos, de vários daqueles departamentos que eu falei de uma empresa para vocês. Ou seja, ele tornou o serviço de personal dele profissional. Isso é empreendedorismo. Ele tornou o serviço dele como se fosse uma empresa. Então hoje as pessoas reconhecem o Norton Mello como personal que faz tal coisa, que atende tal público, que tem o produto tal. É diferente um passador de exercício para uma pessoa que tem todo um suporte por trás, né? Então, vocês precisam desvincular de vocês aquela imagem que muitos profissionais de educação física têm, que é de ser um passador de exercício. O passador de exercício é aquele que entra na academia e simplesmente, sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de objetivo para o aluno, sem ter feito avaliação física no seu aluno, ele entra na academia e ele escolhe os exercícios que ele vai dar para o aluno no dia. Hoje eu vou dar uma cadeira extensora, vou fazer uma puxada e tal. Aqui a academia está cheia, vagou esse aparelho aqui, vamos fazer nesse aqui, vamos aproveitar. Como assim? Qual era o objetivo do treino? Por que vai fazer esse exercício? Vocês conseguem entender isso? Eu costumo também fazer uma analogia, nesse caso do personal trainer, que é um passador de exercício, ao professor de educação física, aquele tradicional do colégio. Sabe o professor de educação física do colégio? Eu não sei como é que foi a educação física de vocês no colégio, mas a minha educação física era aquele professor que largava a bola. Então, a gente ficava, obviamente, feliz da vida, porque parecia recreio. Ele ia lá, entregava a bola e a turma saía jogando futebol, vôlei. Tem gente que não fazia nada, ficava conversando, sentado. Esse é o professor de educação física. O meu, né, que eu tive, que grande parte das pessoas tiveram. E é uma imagem que ficou, né, uma imagem, de certa forma, pejorativa.
Só que ele é o grande responsável por isso. Porque ele nunca se organizou para fazer alguma aula diferente. Alguma coisa que valorizasse o trabalho dele. Então, simplesmente chegava no momento da aula dele, ele ia lá para a salinha, ia tomar um café, ia conversar com os outros professores e deixava a gente jogando bola. É a mesma coisa um personal trainer que simplesmente passa exercício para um aluno. E no momento, gente, agora eu vou entrar numa outra pauta aqui, que existem 3 tipos de profissionais. Um deles é o passador de exercício. No momento em que você é um profissional passador de exercício, você se torna um um profissional comum a qualquer outro. E você pode ter doutorado, pode ter mestrado, doutorado. Se você simplesmente passar exercício para o seu aluno, você pode estar fazendo a mesma coisa que um estagiário faz. Não estou falando que todos os estagiários fazem isso, muito pelo contrário. Tem estagiário que é muito mais avançado, inclusive, do que profissionais que já são formados, que já têm essa mente de empreender. Eles estão ligados. Tem gente que nasce com isso. Tem gente que nasce com isso. Que sabe que precisa fazer alguma coisa diferente para se destacar. Tem gente que não. Mas ok, não é um problema. Eu estou aqui, a minha função aqui é de alertar. Como é que eu fiz para ganhar mais de 10 mil por mês? Foi empreendendo. Não foi simplesmente dando aula. Não foi passando exercício dentro da academia. Então, o primeiro tipo de profissional é o passador de exercícios. O segundo é o professor. É o instrutor. É aquele que tem muito conhecimento técnico. Sabe muito, é um bom profissional, é carismático, tudo. Só que ele não tem os outros setores da empresa. Ele não tem o departamento de venda, ele não tem o departamento de marketing, ele não tem o departamento administrativo. Ele só é um bom professor. Só que diferente do passador de exercício, esse professor, ele tem uma organização dos treinos dele. Ele faz avaliação física no aluno, ele faz uma organização dos treinos a longo prazo, que seria uma periodização. Então ele é diferente do que o passador de exercício. O passador de exercício nem tem ideia disso, nem faz. Agora o professor faz tudo isso aí. Só que o professor, ele não sabe externar esse conhecimento dele. E aí ele pode ser um baita profissional, só que ele não vai faturar. E vamos combinar, né, gente? Para ganhar dinheiro, a gente precisa vender, senão não ganha. Não ganha. Qual é o objetivo? O objetivo, aqui, com a minha página, é faturar mais de 10 mil por mês. Ah, Guilherme, tu só pensa em dinheiro. Não. Eu estudei mais de 6, 7 anos e eu quero viver bem da minha profissão, da profissão que eu escolhi. Ou vocês pensam que um advogado, ele trabalha só por amor ao que faz? Ele quer ganhar bem? Eu quero ganhar bem. Ah, mas eu não, eu quero porque eu amo a educação física. Que bom que você continue assim. Mas essa página aqui então não é para você. Eu quero ajudar aqui as pessoas que querem ganhar mais sendo personagens, que querem ter o seu trabalho reconhecido, qualificado. Então, uma das dicas que eu dou sempre é, gente, parem de fazer só curso que fala de técnica. A técnica é importante vocês saberem sobre doença, sobre treino funcional, musculação. Claro que é, vocês têm que ter o conhecimento aprofundado disso. Mas isso não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o profissionalismo do trabalho de vocês. É vocês saberem empreender. É saberem se organizar, ter um método de trabalho e vender. Eu vou bater muito nessa tecla. Isso é o que faz a diferença entre um profissional que ganha bem e outro que não ganha. Vocês conhecem vários personagens, né? Sabem que eles são bons tecnicamente, dão uma boa aula. Mas e aí, quem é que ganha bem? E quem é que tem retenção de aluno?
que não perde aluno, que não tem rotatividade. São essas pessoas que eu estou falando. Para ter retenção, tem que ter uma organização, tem que ter uma estratégia. Outra coisa, a empresa de vocês, ela precisa investir. Qual é a empresa que não investe? Investir nos setores, investir na qualificação, no melhor produto. Investimento, é isso que eu estou falando. Ah, Gui, mas eu não tenho dinheiro. Gente, vocês não têm aluno de person? Vocês não dão aula em academia? Não ganham salário? Então não vem me falar que não tem dinheiro. Não pode me falar isso. Ah, mas eu ganho pouco. Pode ganhar pouco, não tem problema. Vou dar uma dica aqui de uma coisa que eu faço como personal e como empresário, como dono de academia. Tá? Eu sempre separo um percentual do meu lucro para minha empresa. Para o meu serviço de personal. Tá? Então, por exemplo, faturo X, 10 mil. Tá? Eu separo 10% desses 10 mil e coloco numa caixinha. E hoje em dia é fácil guardar. Tem o Nubank, tem as caixinhas que vocês guardam. Eu faço uma caixinha no Nubank lá e guardo 10% do meu lucro. E deixo aquele valor só para investimentos na minha carreira. Eu não toco nele. Então vocês não podem vir aqui falar que não tem dinheiro. Como é que você... cair na noite, vocês caem. Aí vocês têm dinheiro? Viajar, vocês viajam. Aí vocês têm dinheiro? Restaurante, vocês vão em restaurante. Aí vocês têm dinheiro? Isso, gente, é questão de prioridade. Vocês podem ficar um final de semana sem sair de noite. Aí vocês pegam esse valor e colocam na carreira de vocês. Fica a dica, beleza? Empreender é fazer com que as pessoas tenham conhecimento do trabalho de vocês, da maneira como vocês prestam o serviço. Elas saberem o método que vocês utilizam e que benefícios que elas terão a partir do método de vocês. Isso é empreender, é fazer as pessoas saberem como é o trabalho de vocês. Isso tudo que eu falo aqui, vocês não vão aprender num curso de pós-graduação. Vocês não vão aprender no mestrado. Não vão aprender no doutorado. Muito menos na graduação. Ah, mas quer dizer então que não é legal fazer especialização, mestrado? Não estou falando isso. Eu fiz 2 especializações. Mas na especialização, eu aprendi questões técnicas. E não foi isso que fez com que eu mudasse de patamar. O que fez eu mudar de patamar foi eu me profissionalizar. Foi eu empreender. Fui eu aprender sobre os outros setores da minha empresa. E isso eu aprendo no dia a dia, na prática. É o corre, que nem se fala hoje, né? É o corre. Na teoria, é muito bom, é bonito, né? Só que, gente, a prática é diferente. Na prática, a gente aprende muito mais. Quando você precisa, tá apertado, precisa saber de alguma coisa, você corre atrás. E é na prática que a gente aprende. Às vezes, nas dificuldades que a gente aprende muito. Então, minha gente, a dica que eu dou é: mudem o pensamento de vocês. Pensem em empreender. Pensem que vocês, para serem personagens que ganhem bem e sejam diferenciados, vocês precisam empreender. Vocês precisam ter conhecimento sobre os outros setores que envolvem a carreira de vocês. Tá? Eu vou falar muito mais sobre isso numa aula gratuita que eu vou dar na quinta-feira agora, dia 1º de fevereiro.
que é o MPA, ou seja, o método de progressão ativa, que é o método que eu me sustento, uso como base para dar aula para os meus alunos e que norteia aí a minha carreira, né? E eu vou ensinar esse método justamente nesse dia, na quinta-feira. Se vocês quiserem participar desse aulão, e eu recomendo muito, tá? Vocês podem se inscrever e de maneira gratuita. Para isso, é só clicar no link que está lá na bio. Então eu vou acabar a live agora, vocês saem da live, vão direto lá para a bio, cliquem no link. O link vai direcionar vocês para uma página de inscrição, onde vocês vão botar apenas o e-mail de vocês. Pronto. Aí vocês vão receber os avisos durante o dia para lembrar que vocês terão essa aula. Gente, não percam, não percam. Eu já produzi essa aula, tá? E tem muita informação que é importante para quem quer faturar mais de 10 mil por mês e quer ser um personal reconhecido. Beleza? Aguardo vocês então na quinta-feira no aulão do MPA. Certo? Obrigado pela participação de vocês todos e espero vocês na quinta. Grande abraço!